Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta. Então, nesse vídeo, nós vamos aprender um pouquinho sobre a Proclamação da República e os seus desdobramentos, ou seja, a República da Espada e a República Oligárquica. Agora eu vou falar para vocês do processo que deu origem à Proclamação da República e vou falar também da República da Espada. No próximo vídeo, nós então estudaremos sobre a República Oligárquica, certo? Mas antes, se inscreve aqui no canal. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve agora, para não perder tempo, para não esquecer, e aí a gente começa a estudar junto. Bora lá! Na segunda metade do século XIX, um processo histórico importante foi o responsável pela implantação da República no Brasil. A ideia de República no Brasil já não era nova, pois antes e depois da independência, várias revoltas republicanas tiveram como palco o nosso país, como, por exemplo, a cabanagem no Grão-Pará e a farroupilha no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Só que nesses dois momentos, a monarquia conseguiu reprimir os movimentos com os recursos obtidos principalmente com as exportações de café. No segundo reinado, os dois únicos partidos, que eram o liberal e o conservador, controlavam o poder, enquanto a maioria da população continuava excluída do seu direito à cidadania. Ainda assim, para aumentar cada vez mais o seu poder na política, a sua representação na política, um grupo formado por fazendeiros do Oeste Paulista e profissionais liberais, como, por exemplo, advogados, professores, engenheiros, médicos, jornalistas, lançou em 1870 o Manifesto Republicano, que defendia o federalismo e a república. O manifesto afirmava: somos da América e queremos ser americanos, ou seja, somos favoráveis que o Brasil adote a república como os demais países da América. Esse manifesto inspirou o surgimento de diversos jornais, clubes, partidos republicanos, e 3 anos depois de seu lançamento, foi fundado em Itu, interior paulista, o Partido Republicano Paulista, o PRP. O movimento republicano daquela época estava dividido em 3 grandes grupos. O primeiro deles, liderado pelo jornalista Quintino Bocaiúva, propunha que, para se chegar à república, se devesse, então, caminhar por via eleitoral. Outro grupo, liderado pelo advogado Antônio da Silva Jardim, defendia que, para se chegar à república, seria necessário um movimento popular. E o terceiro grupo, formado pelo major Benjamin Constant, em sua liderança, ele era um importante líder militar, ele defendia que, para se chegar à república, era preciso haver um governo forte. Então, durante o processo que conduziu a república no Brasil, 3 grandes rupturas foram extremamente importantes na década de 1870, a partir da década de 1870, para que a monarquia enfraquecesse e fosse assim instaurada a república no Brasil. Bom, falando da primeira ruptura, né? A primeira ruptura diz respeito à questão religiosa, porque no Brasil, desde a Constituição de 1824, o Império passou a controlar a Igreja através do beneplácito e do padroado. O beneplácito era o direito que o imperador tinha de aprovar ou não as bulas do Papa em território brasileiro, ou seja, uma orientação à ordem do Papa só entraria em vigor no Brasil se tivesse a aprovação do imperador. O padroado era o direito que o imperador tinha de nomear os bispos. Então, além de nomear os bispos, o imperador também remunerava estes bispos como se eles fossem qualquer funcionário do império. Em consequência de tudo isso, em 1864, o Papa Pio IX proibiu os católicos de continuarem sendo maçons, de continuarem fazendo parte da maçonaria. Dom Pedro II não deu seu beneplácito a esta bula papal. Por quê? Porque, assim, ele fazia parte da maçonaria, ele mantinha relações estreitas com a maçonaria e o seu pai, Dom Pedro I, havia alcançado o posto máximo dentro da maçonaria. Já o bispo de Olinda, Dom Vital de Oliveira, e o bispo de Belém do Pará, Dom Antônio Macedo Costa, optaram por obedecer às orientações do Papa e ordenaram que fossem expulsos das irmandades religiosas todos aqueles católicos que faziam parte da maçonaria. Reagindo a isso, Dom Pedro II, de posse da Constituição brasileira, a partir da Constituição brasileira, julgou e condenou os 2 bispos a 4 anos de prisão.
Um ano depois, feito um acordo com o Papa, Dom Pedro II liberou os 2 bispos, visto que eles já tinham cumprido um ano de prisão, e aí suspendeu a punição dada. Só que aí os republicanos, aproveitando-se dessa questão religiosa, conseguiram enfraquecer a imagem do imperador. Foram organizados comícios e, através também dos jornais, os republicanos acusaram a igreja, acusaram o imperador de se intrometer nos assuntos particulares da igreja e o acusaram também de não dar liberdade religiosa aos brasileiros. Nos anos 1880, o movimento republicano foi ganhando ainda mais força. Foram fundados centenas de clubes por todo o país e dezenas de jornais republicanos. Os comícios de Silva Jardim foram ganhando cada vez mais o apoio popular, uma maior quantidade de pessoas. Foi quando a questão militar acelerou ainda mais o processo de enfraquecimento da monarquia. A questão militar é o nome dado a uma série de atritos entre o Império e o Exército. A principal razão desses atritos foi a punição de 2 oficiais do Exército, o Tenente-Coronel Sena Madureira e o Coronel Cunha Matos. Esses oficiais foram punidos por denunciar casos de corrupção na imprensa e por se manifestarem publicamente a favor da abolição dos escravos. O Marechal Deodoro da Fonseca se negou a punir os militares e por isso foi demitido do cargo de comandante de armas e presidente da província do Rio Grande do Sul. Deodoro e Sena Madureira decidiram viajar para o Rio de Janeiro e lá foram recebidos festivamente pelos militares. E entre eles estava o Major Benjamin Constant, líder da Mocidade Militar. Benjamin Constant era um professor de matemática, extremamente respeitado e querido pelos seus alunos na escola militar. Benjamin também era abolicionista e fez com que Deodoro também seguisse os seus passos. Daí, em 1887, o exército comunicava à nação: não mais perseguiremos escravos fugidos. E, finalmente, a questão escravocrata, que junto às demais questões, tanto a questão religiosa como a questão militar, foi fundamental para o enfraquecimento da monarquia e a queda do império. Cada vez mais isolada e identificada com o passado escravista, a monarquia caiu no ano seguinte, ou seja, em 1889. O novo regime político, ou seja, a república, despertou um grande entusiasmo entre a população. Muitos acreditavam que o Brasil finalmente seria um país moderno, democrático, alinhado com as grandes nações civilizadas, como, por exemplo, a França e os Estados Unidos. Porém, os escravos libertos continuaram sendo marginalizados. A discriminação social e racial continuava segregando os espaços e concentrando a população pobre nas periferias urbanas. Na época, falava-se inclusive da república que não foi, uma forma de expressar o descontentamento com a República Brasileira. Com a Lei Áurea, a insatisfação com a monarquia aumentou, porque os fazendeiros sentiram-se traídos por terem que libertar seus escravos sem ganhar nada em troca. Bom, nesse contexto, as camadas médias pleiteando ainda mais participação política, os militares insatisfeitos, porque desde que haviam sido punidos pelo governo de Dom Pedro II, que os militares tinham se aproximado ainda mais dos ideais republicanos. E aí, o que aconteceu? Nesse clima de grande insatisfação social, o Marechal Deodoro da Fonseca se aproximou do líder do Partido Republicano Paulista, Quintino Bocaiúva, e assim juntos começaram a tramar, a pensar, a solidificar a intenção de derrubar a monarquia. Na manhã de 15 de novembro de 1889, o golpe foi dado. O Marechal Deodoro da Fonseca e seus soldados demitiram o governo monárquico, pondo fim à monarquia, iniciando um novo período, iniciando a República no Brasil. Daí, 2 dias depois, desse momento histórico, Dom Pedro II se exila na Europa. Os 2 primeiros presidentes do Brasil foram militares. Então, eles governaram de 1889 até 1894. Por isso que esse período é conhecido como República da Espada. Então, agora a gente começa o nosso segundo momento do vídeo, que é para falar um pouquinho da República da Espada, certo? O primeiro presidente militar do Brasil foi, então, Deodoro da Fonseca. Ele foi eleito de forma indireta, tá, gente? Então, o primeiro presidente da República no Brasil foi eleito de forma indireta, com a diferença de apenas 32 votos em relação ao seu adversário. Já o seu vice,
que era da chapa da oposição, inclusive, Floriano Peixoto, foi eleito com a diferença de mais ou menos 96 votos em relação ao número de votos de seu adversário. O presidente Marechal Deodoro da Fonseca é conhecido pela reforma financeira e pela primeira Constituição da República. Então, o que é que acontece? Com o objetivo de expandir o crédito e incentivar a industrialização do país, o ministro da Fazenda, do governo de Marechal Deodoro da Fonseca, que foi então Rui Barbosa, autorizou 4 bancos a emitirem dinheiro e concederem empréstimo a todas aquelas pessoas que quisessem abrir uma empresa. Gente, só que essa reforma financeira, assim, não teve o resultado esperado, pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Então, o que é que aconteceu? As pessoas começaram a usar o dinheiro emprestado pelo governo para abrir empresas fantasmas. E aí, o que é que faziam? Mandavam imprimir ações dessas empresas fantasmas e vendiam aonde? Na Bolsa de Valores. Passando de mão em mão, essas ações acabavam subindo de valor e enriqueciam quem? Aqueles que estavam praticando a especulação. Daí, quando os acionistas descobriam que tinham investido seu dinheiro em empresas fantasmas, corriam para tentar vender suas ações, só que nesse momento descobriam então que as ações não tinham valor, eles tinham apenas um monte de papel na mão, sem valor nenhum. Empresa fantasma, gente. Resultado, o preço das ações caíram, os investidores perderam seu dinheiro para os especuladores e muitas empresas pequenas faliram. E aí o aumento de dinheiro circulando, sem o crescimento proporcional da produção de mercadorias, faz com que aconteça uma alta generalizada do preço dos produtos, ou seja, uma grande inflação se estabelece ali na questão econômica do governo do Marechal Deodoro da Fonseca. A crise da reforma financeira de Rui Barbosa é apelidada por seus adversários por encilhamento, e aí as duras críticas que ele sofre faz com que ele deixe o cargo de ministro da Fazenda em 1890. Então, saindo um pouco da crise financeira e vindo aqui para a primeira Constituição da República. Então, a primeira Constituição da República, promulgada, foi aprovada por uma Assembleia Constituinte em 24 de fevereiro de 1891. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês das características dessa primeira Constituição da República. Então, a primeira característica da Constituição da República foi justamente o federalismo. E o que era o federalismo? Era um princípio pelo qual os estados agora, ou seja, as antigas províncias, elas tinham grande autonomia. Então, os estados podiam pedir empréstimo ao exterior, a países do exterior, podiam criar e aplicar impostos, podiam eleger o seu próprio governador, podiam criar leis, podiam ter forças militares próprias. O Brasil agora passava a ser uma república federalista baseada em 3 poderes. O executivo, que era o presidente da república, cargo esse por um período de 4 anos. O poder legislativo, que era exercido pelo Congresso Nacional, sendo representado pela Câmara de Deputados e pelo Senado. E o poder judiciário, exercido por juízes nomeados pelo presidente da República e tinha como órgão máximo o Supremo Tribunal Federal. Mais uma característica da primeira Constituição da República foi justamente a separação entre a Igreja e o Estado. E agora os brasileiros podiam ter liberdade de culto. Além disso, criou-se o registro de nascimento, casamento e óbito. Voto universal masculino a partir dos 21 anos, sendo brasileiro e sendo também alfabetizado, Tinha o direito de votar. Só que soldados e alguns representantes do clero, como por exemplo, monges e frades, não podiam votar, mesmo sendo homens e maiores de 21 anos, gente? Então, gente, vocês vêm percebendo que o governo de Deodoro não foi muito, tranquilo, Ele passou por várias dificuldades. Inclusive, lembram que o vice dele é da oposição. E naquele momento, vários parlamentares o responsabilizavam, inclusive, pelo encilhamento. Por conta disso, os parlamentares aprovaram um projeto que limitava o poder do presidente da República. O que é que acontece? Deodoro, claro, não vê uma atitude como essa com bons olhos. Então, Deodoro reage de modo extremamente autoritário e manda fechar o Congresso Nacional em novembro de 1891. Diante disso, os militares da Marinha chegam a ameaçar de bombardear o Rio de Janeiro, gente. Se Deodoro da Fonseca não renunciasse,
o governo, não renunciasse ao cargo de presidente. Esse episódio, inclusive, ficou conhecido como Primeira Revolta da Armada. Pressionado, né, extremamente pressionado, num ambiente assim que não favorecia de maneira alguma, Deodoro renuncia e quem assume a presidência, então, o seu vice, que era da oposição, Floriano Peixoto. Então, chegamos ao governo de Floriano Peixoto. Falando um pouquinho dele, né? Floriano Peixoto reabre o Congresso Nacional e formou seu ministério com alguns representantes dos cafeicultores paulistas. Durante sua gestão, Floriano reduz o valor dos aluguéis e tabela o preço de alguns produtos, como, por exemplo, carne, feijão, pão, batata. E com essas medidas, Floriano acaba conquistando grande apoio popular. Mas seus adversários, entre os quais estavam vários generais do exército, iniciaram a campanha exigindo sua renúncia. Bom, Floriano Peixoto reagiu, mandando aposentar aqueles generais. Só que nesse momento os militares da Marinha também reagem contra o presidente, também se levantam contra o presidente, chegando a bombardear com tiros de canhão o Rio de Janeiro, viu, gente? Esse episódio, inclusive, ficou conhecido como a Segunda Revolta da Armada. O que Floriano fez? Floriano Peixoto, então, conseguiu dinheiro emprestado com os cafeicultores paulistas, comprou vários navios no exterior e, com o apoio dos soldados do exército, conseguiu vencer a revolta liderada pela Marinha. Então, para defender o presidente Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro, formaram-se batalhões populares, esse movimento sendo inclusive conhecido como florianismo, ou seja, o apoio popular ao presidente da República, né? Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, explodiu uma guerra civil, motivada pela disputa entre o Partido Republicano Rio-Grandense, liderado por Júlio Castilhos, e o Partido Federalista, liderado por Gaspar de Silveira Martins. Os seguidores de Júlio de Castilhos tinham o apelido de pica-paus e eram apoiados por Floriano. Já os seus adversários tinham ganhado o apelido de maragatos e tinham o apoio dos oficiais da Marinha, que eram adversários também de Floriano. Essa guerra civil atingiu também os estados de Santa Catarina e Paraná, causou a morte de milhares de pessoas e só terminou em 1895 com a vitória dos pica-paus. Com essa vitória, o castilismo se consolidou como uma corrente política e influenciou a história do Rio Grande do Sul por décadas. Quando Floriano Peixoto deixou a presidência no final do seu mandato, seus opositores tinham sido vencidos e um modelo de república excludente e autoritária se impunha no país. Então, como disse o historiador Marcos Napolitano, a República da Espada tinha se transformado num condomínio de fazendeiros. E isso vocês só vão entender no próximo vídeo, que é quando a gente vai estudar e aprender sobre a República Oligárquica, um outro período extremamente importante do país. Então, deixando a República Oligárquica para o próximo vídeo, a gente encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido muito, que vocês tenham entendido o assunto. Esse período da história do Brasil é um período bem extenso, onde tem bastante informação, principalmente lá na frente, na República Oligárquica, e depois, né, lá com Getúlio Vargas, que aí a gente já deixa para mais adiante. Mas então, gente, se vocês gostaram, né, todo aquele processo, deem um like, comentem aqui, compartilhem com seus amigos. E por aqui nós encerramos. Beijos para vocês, abraços virtuais, espero que vocês estejam bem, que continuem assim. E até o próximo vídeo, tá, gente? Tchau!